Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Silvestre, definido como referência em negociações salariais, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, ele atingiu em junho o segundo maior percentual acumulado em quase 20 anos. A taxa em 12 meses soma agora 11,92%. E isso acaba dificultando também as campanhas salariais, já que quando a gente vê os dados divulgados pelo próprio DIEESE, em maio, por exemplo, 54,5% dos reajustes ficaram abaixo da inflação. Então, a taxa inflacionária elevada, Silvestre, ela não tem dificultado só o dia a dia do cidadão, né, com a óbvia alta dos preços, mas também as negociações coletivas? Sim, quer dizer, a elevação da inflação, né, a inflação alta tem efeitos, digamos assim, nocivos, né, Glauco? Tanto do ponto de vista das negociações salariais, dos contratos salariais, como no bolso das pessoas, da população de uma maneira geral, né, nos preços dos bens e serviços. E no caso específico da negociação, é o que a gente tem observado nesses últimos meses, né? A inflação acumulada nos 12 meses, ela já atingiu os 2 dígitos ali por volta de agosto do ano passado, né? Vamos só lembrar um pouco, se nós voltarmos um pouco mais no tempo, por volta de agosto, né? Julho, agosto de 2020, ou seja, há 2 anos atrás, a inflação acumulada nos 12 meses para aqueles períodos, para agosto, setembro, enfim, ela estava abaixo de 3%, estava ali entre 2,4% e 2,6%. Né? E a partir de agosto de 2021, ela já, nos 12 meses, ela já atinge os 2 dígitos e só cresce, né? De lá para cá, e hoje continua em 2 dígitos. Então, isso dificulta sobremaneira as negociações salariais, especificamente em relação aos reajustes. Inclusive, o DIEESE tem mostrado que tem surgido algumas outras modalidades, né, dentro dessa negociação, por exemplo, como um parcelamento do reajuste salarial, o que é ruim para o trabalhador também, porque se a inflação é muito elevada, quando vem o reajuste, em geral, já tem aí, a inflação já pegou uma parte desse ganho, né, dessa reposição. Quando é parcelado, a situação fica pior ainda, Silvestre. Sim, esse tipo, vamos chamar assim, essas duas modalidades de reajuste, ou seja, o parcelamento e o escalonamento, são modalidades típicas, né, Glauco, de conjunturas difíceis, né, de conjunturas adversas, sobretudo quando você tem uma inflação elevada, como nós estamos vivendo nesse momento. Então, é comum, nesses períodos, você ter os sindicatos não conseguirem negociar o reajuste cheio, digamos assim, na database, parcelar, normalmente em 2 vezes, e às vezes até mais. Uma outra modalidade é o escalonamento, ou seja, você concede o reajuste, né, as empresas concedem o reajuste por faixa salarial ou por tamanho de empresa, né? Isso tem aparecido bastante nas negociações nesse período aí mais recente, sobretudo a partir do aumento da inflação. Então é isso, porque significa dizer que o sindicato, ainda que ele consiga a inflação cheia, mas ele não consegue na data base, né? Ele tem 2 ou 3 vezes. Então isso tem ocorrido de fato. Agora eu queria chamar a atenção, Glauco, para um aspecto importante. O levantamento que o DIEESE faz considera aí compara com o reajuste com o INPC, mas é bom que se diga também o seguinte: é fato que você teve, por exemplo, agora em maio, apenas cerca de 13% dos reajustes tiveram algum ganho real, né? Você teve aí mais de 50% que ficaram abaixo da inflação, ou seja, não sequer conseguiu repor o poder de compra que tinha na database passada, né, caso especificamente de maio. Mas os sindicatos têm procurado, até como estratégia de negociação também, e para compensar a dificuldade que é muitas vezes
conseguir o NPC cheio, que é, por exemplo, algum abono, um aumento, uma melhora, digamos assim, nos benefícios, né, no ticket de alimentação, no ticket de refeição, na cesta básica, enfim, nos chamados benefícios. Muitas vezes o sindicato às vezes não consegue o reajuste cheio, né, mas tem algum tipo de compensação. Então é importante frisar isso também. Agora, se a situação já está difícil nas negociações coletivas para os trabalhadores que são organizados em associações, em sindicatos, coletivamente, pior ainda para os informais, né, Silvestre? Porque quando a gente fala dessa categoria na prática, né, que não tem direitos básicos assegurados e também não consegue repor a inflação, nesse aspecto a elevada taxa inflacionária acaba afetando muito mais. Com certeza, essa é uma realidade muito mais dura, né, Glauco, dos trabalhadores, dos chamados trabalhadores informais, porque esses têm apenas o salário, quer dizer, eles não têm cobertura, do acordo coletivo de trabalho, não tem cobertura da convenção coletiva de trabalho, não tem cobertura da legislação trabalhista e muitas vezes não tem cobertura da legislação previdenciária, né, a não ser que ele pague por livre e espontânea vontade e contribua como autônomo, digamos assim, para o INSS para ter a sua aposentadoria lá na frente, que agora está muito mais difícil, diga-se de passagem. Então, com certeza uma realidade muito mais cruel para os trabalhadores informais, né? Além de ter, normalmente, a remuneração média mais baixa do que os trabalhadores que estão formalizados, eles estão desprotegidos, de uma maneira geral, de toda a legislação protetiva brasileira. E a gente lembra, inclusive, que boa parte dos informais são aqueles que ganham menos, Silvestre, que também são o grupo mais afetado pela inflação. O INPC, por exemplo, divulgado em 8 de julho, mostra que o grupo alimentação e bebidas, o segundo grupo de maior peso na composição do índice, teve alta de 0,8%. E quando a gente vai ver os produtos que encareceram, temos o leite longa-vida com 10,72% no mês e o feijão carioca com 9,74%. Dois alimentos que fazem parte da cesta básica e que são essenciais para todas as famílias, mas que na hora que a gente tem essa inflação elevada, afeta mais o bolso dos mais pobres. É preciso rever não só essa questão do combate à inflação, que é sempre com a questão dos juros altos, mas também voltar a ter uma proteção social mais efetiva por meio de políticas públicas mesmo, Silvestre? Porque você tem, e é isso, né? A inflação, quanto mais alta a inflação, ela vai atingir mais os trabalhadores, as famílias mais pobres, de baixa renda, né? Normalmente, essas famílias consomem grande parte do seu orçamento com os itens alimentícios, ou seja, com a alimentação de uma maneira geral. E são exatamente esses produtos que têm aumentado, né? Nesse período aí de taxa de inflação elevada. Então, você precisaria ter, por parte do governo, políticas públicas que compensassem, em parte, né, essa perda, né, que as famílias têm, que os trabalhadores têm tido com o salário, e, portanto, também com a perda do poder aquisitivo, né, que se afeta muito essas faixas, essas camadas, digamos assim, da população mais pobre, mais carente. Mas esse governo, o que a gente tem é o inverso, né? Por exemplo, ele dá com a mão e tira com a outra. Vamos pegar o exemplo aí do chamado Auxílio Brasil, né? Do Bolsa Família, que ele passou de 400 para 600. Mas essa diferença de 200, por exemplo, uma parte já foi, né, Glauco, corroída pela inflação. Pois é, quer dizer, quando tem ainda algum tipo de composição, a hora que ela chega, infelizmente a inflação já acabou ali pegando uma parte, né, Silvestre? Uhum. Então, uma parte desses 200, que é a diferença entre os 400 e os 600, ela já foi comprometida, né, por conta da elevação da inflação, e principalmente da inflação dos alimentos, né, que é o que a gente tem observado. Essa história do aumento do preço, para citar apenas um, do leite, é um absurdo, né?
Quer dizer, e aí, diga-se passagem, né, Glauco, o governo praticamente acabou com aquela política pública, né, do chamado PPA, Programa de Aquisição de Alimentos. Só dá um dado, há cerca de 10 anos atrás, por volta de 2012, você tinha mais de 500 milhões do orçamento para esse programa. Agora, recente, o último dado do governo Bolsonaro está em torno de pouco mais, em torno de 60 milhões de reais. Então, se explica, né, essa questão do aumento da pobreza, da miséria, da fome, pela inflação, mas, sobretudo, pela inexistência, pelo corte drástico dos recursos de políticas públicas voltada para essa grande faixa da população brasileira. São coisas, né, que, embora o governo tente se desresponsabilizar, mas que estão interligadas, né? A falta de política pública, o apoio ao modelo só de agronegócio que seja só exportador, inclusive ele vai acabar tendo impacto também na hora que a gente analisa os preços da cesta básica que estão ligados ali a essa agricultura alimentar, agricultura familiar, que, como você disse, Silvestre, está faltando apoio, né? Com certeza. E essa questão do aumento de alguns produtos aí alimentícios, por exemplo, especificamente a questão do leite, além da falta de política setorial, né, você tem o aumento aí digamos assim, dos insumos, né, da soja, dos fertilizantes, enfim, dos produtos, dos insumos básicos para a produção desses produtos, que, por exemplo, constituem a ração, né, para o gado leiteiro. Silvestre, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima, ótima semana. Bom dia, Glauco, para você também, tudo de bom. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.